Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco de desabafo, um pouco de reflexão e um pouco de palavras de conforto, digamos assim. Tanto pra mim quanto pra vocês, eu espero. Bom, os últimos dias têm sido um pouco difíceis pra mim. Primeiro por conta da pandemia, a pandemia. Segundo porque piorou, então não é só o fato da gente estar passando por uma pandemia, mas pelo fato dela estar piorando. Isso tem me deixado um pouco pior, bastante pior, na verdade. Terceiro porque a minha faculdade parou de ter aula online e por mais que seja horrível ter aula online, eu via como a única forma da gente continuar com um pouquinho de normalidade, mas assim, mantendo o cronograma e tudo, e agora parou também as aulas online, então isso também me deixou um pouco mais ansiosa, bastante mais ansiosa também. E também algumas questões pessoais que não vou trazer aqui nesse vídeo, mas que também fazem parte da minha vida e que não pararam, assim, né, de acontecer. Então foi só adicionando a questão da pandemia e da gente estar passando por pandemia. Enfim, esse contexto todo que é uma bagunça. E essa semana teve um dia, assim, em particular, que eu acordei cedo, tipo umas 7 horas, 7h30, e eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei, assim, a manhã inteira, tipo, na cama, deitada, eu acordei, mas eu fiz algumas coisas deitada ali um pouco e tal, mas eu não conseguia levantar e viver a vida. E aí, eu só virei a cabeça assim, minha cama fica em frente à janela, e aí eu virei a cabeça assim e fiquei olhando pro céu. E aí eu fiquei, acho que uns 20 minutos assim, olhando as nuvens passando, assim, e fiquei só assim. Enfim, a semana foi passando. Eu vou falar um pouco sobre isso no final, quando eu estiver dando as dicas. Mas eu queria deixar esse pensamento aí, sobre esse momento que eu fiquei só olhando pro céu. E a semana foi passando, né? Eu fui meio que me arrastando. Hoje é domingo. Mas, por mais que eu tentasse fazer coisas produtivas, e algumas vezes eu consegui, não parecia que as coisas estavam muito no lugar, assim. Parecia que tava tudo um pouco vazio. Não sei explicar essa sensação, mas não foi das melhores semanas, assim, digamos. E o que eu consegui observar? Que o meu ambiente externo, né? As coisas que estavam acontecendo à minha volta, a pandemia, as aulas, assim, o fato delas não estarem acontecendo, os meus problemas pessoais, tudo isso estavam afetando o meu interno, né? Como eu tava me sentindo por dentro. E, consequentemente, afetando, a minha rotina, né? A minha vida. E aí eu queria compartilhar com vocês uma crença que eu desenvolvi através de um programa que eu faço, que é um programa de cura interior, que ele fala assim, que a gente tem 3 elementos que meio que são nós. Tipo, a gente é 3 coisas. Acho que ficou melhor assim. Corpo, alma e espírito. Não sei se vocês conhecem a diferença dessas coisas. Vou compartilhar a minha visão, que é condizente com o programa de cura hoje, mas que eu acho que faz muito sentido e é uma coisa que tem me ajudado muito. Primeiro, o corpo, né? O nosso corpo é a nossa carcaça, né? É o que leva a gente pros lugares, é o que a nossa casa, digamos assim. O corpo não tem muito o que falar, né? O corpo é o corpo. O espírito, ele é algo que Deus soprou dentro de mim. Eu, como cristã, como alguém que acredita em Deus, creio nisso. Se isso é uma visão que você não acredita, tudo bem também, respeito muito, mas tô falando do que eu acho e que tem me ajudado. Então vamos lá. De acordo com o programa de cura e de acordo com o que eu acredito, o espírito, ele vem de Deus. Então, ele é perfeito, né? Porque Deus é perfeito, então ele soprou em mim o espírito dele e o espírito dele é perfeito. E a alma? A alma é como se fosse a interface, né, entre o corpo e o espírito. E ela é exatamente aquele local que contém a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas vontades, né, os nossos desejos, a nossa história. Então tudo fica armazenado ali. E tudo que a gente faz de bom ou de ruim, ou as nossas decisões, enfim, tudo isso é algo que é meio que governado pela alma, porque é através dela que você vai comandar o seu corpo. Então, é através
através dela também que você consegue se conectar com o espírito. Então, digamos assim, que a alma seja a interface entre o corpo e o espírito. E a alma é o que é afetado, né, por essas coisas externas, porque através dessas coisas que nos afetam, a alma vai fazer o corpo agir de uma certa forma, entendeu? Ou ela vai se relacionar com o espírito de uma certa forma. É meio confuso, mas eu espero que vocês estejam entendendo. E essa compreensão, né, desses 3 conceitos tem me ajudado muito. Primeiro, a entender as coisas que acontecem, esses sentimentos que às vezes eu tenho, essas semanas meio que às vezes acontecem. Só de entender, isso já me faz muito bem, de entender por que eu tô me sentindo assim. Porque é a minha alma, sabe? É a minha alma que tá às vezes um pouquinho triste, ela que tá sendo afetada pelos ambientes, pelos acontecimentos externos, e eu preciso resolver ela, eu preciso resolver a minha alma, porque o meu corpo é basicamente um reflexo do que eu quero fazer, né? E o meu espírito é perfeito, porque foi Deus que soprou ele dentro de mim. Então, só de entender que tem alguma coisa dentro de mim que não é eu, aquilo não é eu, aquilo tá dentro de mim, porque eu sou quem Deus diz que eu sou, sabe? Então, só de entender que tem alguma coisa que é a minha alma controlando as coisas e que eu preciso resolver essa alma, já me dá um conforto muito grande. E também o autoconhecimento, né? Saber o que afeta a minha alma, o que me gera ansiedade, também é algo que me ajuda a agir exatamente naquilo, né? A tentar resolver exatamente aquilo que está interferindo na minha alma. E eu consigo criar armas contra as coisas que eu conheço e que eu sei que estão me afetando, sabe? E aí, dentro disso, eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que têm me ajudado muito. Essas armas são muito pessoais, né? E essas coisas que afetam a nossa alma, que geram ansiedade na gente, são pessoais demais. Mas eu queria muito compartilhar algumas ferramentas, algumas armas, assim, que têm me ajudado e que eu usei essa semana e que eu observei que, assim, agora pro final, ontem, hoje, eu tenho conseguido me reerguer, assim, e espero que seja uma semana melhor a partir de amanhã. Então, quero compartilhar com vocês. A primeira coisa é olhar pro céu. Pode parecer uma coisa muito simples. É algo que minha avózinha, que faleceu já, falava muito. E eu achava, tipo assim, nossa, minha avó tá mandando eu fazer uma coisa que, quando eu tinha algum problema, né, alguma coisa difícil, alguma coisa que eu tava passando, ela, minha filha, olha pro céu. E eu achava isso muito simples, eu achava isso uma coisa, assim, que não ia resolver nada, sabe? Mas, pra fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada e existe, de fato, um estudo incrivelmente, na sabedoria da minha avó, tão simples, né? Ela tinha essa sabedoria de falar pra olhar pro céu. E tem um estudo que comprova que realmente olhar pro céu nos torna pessoas melhores. E isso é por quê? Porque quando você contempla o céu, você compreende o tamanho da sua pequenez. Você compreende a sua pequenez, né? Na verdade. Você compreende quanto que você é pequeno e quanto aquele problema que você está passando, em vista do tamanho do universo, é algo que pode ser resolvido, é algo que tem outros caminhos. O mundo é muito grande, a gente é só um pontinho no meio de um ponto que é um ponto do ponto do ponto, sabe? Tipo, a gente tá numa galáxia que tem um planeta, que tem um país, tem um continente, que tem um país, que tem uma cidade, entendeu? Que tem um estado, que tem uma cidade, que tem um bairro. A segunda dica é a gente pensar que a gente está interligado com outros seres humanos e que esses fios invisíveis, né, que ligam a gente são colocados por um ser maior, que é o nosso Deus. Então, às vezes, para algumas coisas acontecerem, outras coisas também precisam se concretizar. Então, ter esse entendimento de que talvez uma coisa que eu considero ruim na minha vida, talvez aquilo precise acontecer para que algo lá na frente se desenrole, não só na minha vida, mas na vida de outra pessoa. Porque a gente pensar que tudo gira em torno da gente é algo até meio egoísta, sabe? A gente pensar que, nossa, o nosso problema é maior do que todos e tal. Não, porque a gente tá ligado com outras pessoas. É muito difícil orquestrar tantas coisas acontecendo, olhando individualmente só para aquela pessoa, sabe? Então a gente tem que ter essa visão macro de que existem muitas coisas acontecendo e que algumas coisas às vezes precisam acontecer para outras se cumprir. Na minha vida, na vida do outro. Enfim, eu sempre gosto de acreditar que tá tudo se convergindo, né, para um bem maior. Se a gente tiver esse pensamento, isso também reduz um pouco a nossa ansiedade, a nossa incompreensão, o nosso ego, né? Então acho que isso é uma arma também muito poderosa. Número 3.
Esse número 3 é algo que eu tenho feito mais ultimamente e que realmente tem me ajudado muito a sobreviver nesses dias de quarentena. Na semana passada eu decidi que eu ia parar de postar muito no Instagram e consequentemente eu parei de mexer tanto no Instagram. E vou falar a dica logo, né? É limpar os nossos canais de entrada. Eu gostei dessa frase, mas basicamente prestar atenção no que a gente tá ouvindo, no que a gente tá vendo. Porque, como eu já falei, né? Eu parei de postar tanto no Instagram e, consequentemente, parei de ver tanto. Não tô condenando o Instagram, nada do tipo assim, só que pra mim, né, nesse meu processo de autoconhecimento, eu observei que pra mim tava me fazendo mal porque esse imediatismo, essa cobrança de ser perfeito ou de ser como tal pessoa, tudo ser muito rápido, de você ter aquela cobrança de querer acompanhar o tal do FOMO, né, Fear of Missing Out, né? Você ter medo de estar perdendo alguma coisa constantemente. Esse tanto de grupo de WhatsApp, sabe? Tantas coisas, tanta informação que a gente não foi feito pra isso, sabe? Nosso cérebro, ele não consegue captar tanta informação. Então, essa dica é realmente pra vocês limparem. Talvez você não seja uma pessoa que seja tão viciada assim, igual eu era, igual eu ainda tô tentando parar de ser, tão viciada em rede social, mas se você for, a questão toda é você se conhecer e ver o que tá sujando, né? A sua visão, a sua audição, né? Então, ver o que você acha que deveria diminuir de ouvir, de ver, né? Pra você conseguir ficar menos ansioso. Pra mim, foi a questão da rede social, mas pra você pode ser, sei lá, série, ou filme demais, ou sei lá, alguma coisa que intoxique mesmo. Ou talvez até pessoas tóxicas, né? Pessoas que não te agregam, que tem uma conversa muito negativa, que, enfim, limpar os canais de comunicação. Os canais de entrada, na verdade. E eu queria até compartilhar um versículo sobre isso, que é Provérbios 20:12. Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Também, como eu gosto muito de definições, né, eu fui procurar o significado de dádiva. Dádiva é um ato de dar espontaneamente algo de valor, material ou não, a alguém. É um presente, oferta, mimo ou brinde. Então, olhos para ver e ouvidos para ouvir são brindes, mimos do Senhor. Então, eu acho que a gente deve cuidar com carinho, sabe? Cuidar com carinho do que entra dentro dos nossos canais de entrada. E de repente até trocar, né? Fazer uma troca, reciclar o que tá entrando. Às vezes você trocar por coisas que te edificam, sabe? Acho que isso faz super bem. A quarta dica é limpe o que sai da sua boca. Então, cuidar o que entra e cuidar também o que sai, né? Vou compartilhar um versículo sobre isso que está em Provérbios 18, 20 e 21. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Então, olha só que poderoso, né? O que a gente fala, se a gente fala palavras sábias, a gente vai se sentir satisfeito. Ou seja, menos ansioso, menos... Enfim. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, assim, a nossa língua tem poder de trazer morte e de trazer vida. A gente tem que cuidar para o que a gente falar traga vida, né? A quinta dica é cuide o que entra na sua boca. É sobre alimentação, gente. De verdade, eu acho que uma alimentação mais saudável deixa a gente melhor, deixa a gente menos ansioso. Buscar por alimentos que façam a gente se sentir bem. Tem alimentos que particularmente me deixam empanzinada, me deixam meio tonta, meio zonza se eu comer muito doce. Então, cuidar também pro que entra na sua boca. E aqui também entraria o fato de você se manter saudável, não só com a relação à alimentação, mas em relação ao exercício físico, que também é algo que tira muita ansiedade, que tem me feito muito bem. Então, acho que isso também ajuda muito. E tem uma dica bônus! Uma dica bônus que eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu. Essa semana eu sonhei com o Paulo Musi. Gente, sério. O Paulo Musi, ele é incrível. Procurem ele lá, ele é um nutrólogo. E ele tem várias outras especializações, assim. Enfim, acho que ele é ortopedista também. Eu adoro acompanhar ele. Eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele falando uma frase pra mim. Gente, tipo assim... Eu sonhei com ele falando uma frase pra mim e eu acordei e anotei essa frase. Vou falar essa frase pra vocês agora porque eu acredito que foi algo... Cadê? Cadê, gente? Notas. Porque eu acredito que foi algo poderoso. Eu não sei de onde
eu tirei isso, mas estava dentro da minha mente. Será que tem como aumentar essa luz? Não. Enfim, tá escuro, né? Olha a frase que ele falou no sonho. Tecnicamente foi eu que falei essa frase, porque veio da minha mente, né? Enfim. Autonomia é ter a liberdade de testar aquilo que você quiser e escolher ficar com o que faz mais sentido. Gente, eu acordei e lembrei dessa frase, eu escrevi. Tipo assim, qual a lógica disso? Enfim, fica aí essa bomba. Mas enfim, eu queria dar essa dica de vocês terem autonomia, né? Quando a gente tem autonomia de testar tudo aquilo que a gente quiser e escolher ficar com o que faz mais sentido, é muito bom, porque é a sua capacidade de se conhecer o suficiente pra saber quais dicas funcionam melhor pra você, sabe? Eu tentei juntar aqui umas dicas meio que universais, assim, mas vocês vão percebendo que é muito bom quando você se conhece o suficiente pra saber o que faz melhor, o que faz bem pra você, o que você precisa fazer pra limpar os seus canais, pra limpar o que sai da sua boca, pra se exercitar melhor, pra comer melhor, porque isso é você, sabe? Então, teste. Sempre teste, porque é só assim que você vai descobrir o que te faz melhor. E é isso, gente! Gravei um vídeo depois de tanto tempo, pretendo continuar todo domingo por aqui. Tô muito feliz de estar conseguindo produzir esse conteúdo de uma forma muito mais leve. O Instagram realmente não era o meu melhor jeito, né, de me comunicar. Eu gosto de falar bastante e não gosto de uma informação muito rápida. Eu gosto de realmente mastigar aquilo, fazer um roteirinho e fazer o que eu fiz aqui agora. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever se você não é inscrito. Curtir esse vídeo porque me ajuda bastante e compartilhar talvez com uma pessoa que esteja precisando de ouvir essas coisinhas que eu falei por aqui. E, claro, comentem com sugestões de próximos vídeos. Então é isso. Um beijo!